Santa Catarina aprova projetos de incentivos fiscais. Empresas devem investir 2,5 bilhões de reais e gerar 26 mil empregos no estado. Melhorias na rodovia SC 401. Governo catarinense lança edital para escolha de empresa. Obras devem começar no ano que vem. Paraná amplia a atuação do GAECO no estado. Novo núcleo será instalado em Umuarama, na região noroeste. Polícia realiza operação contra o tráfico em Curitiba. 20 quilos de maconha e um fuzil foram apreendidos. Indicações do governo Trump. Presidente eleito deve indicar Marco Rubio para secretário de Estado. A Alemanha terá legislativas antecipadas. Pleito deve ocorrer em 23 de novembro de 2025. E você vai ver ainda. Festival de balões em Myanmar. Milhares de pessoas aproveitam o céu iluminado em festival que ocorre em novembro. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, estamos no ar a partir de agora, então, com o Pix News desta terça-feira, 12 de novembro. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora, 8h02. Iniciamos esta edição falando que a Polícia Civil do Paraná realizou hoje uma operação de combate ao tráfico em Curitiba. A operação da Polícia Civil do Paraná também prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento com organização criminosa que comandaria a venda de drogas na região central da capital paranaense. A operação é uma continuidade das investigações que começaram após a prisão de um homem em Campo Largo em outubro, que era apontado como líder do tráfico na região central da capital. Na ocasião, foram apreendidos 2,5 quilos de crack. Nessa nova ação, a polícia localizou e apreendeu em uma residência no bairro Tatuquara 2 pistolas, um fuzil e mais de 200 cartuchos de munição. Também foram apreendidos 20 quilos de maconha e porções de crack e cocaína. O Paraná vai ampliar o número de núcleos do GAECO no estado. O anúncio foi feito pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, durante a abertura do encontro estadual do GAECO, realizado em Curitiba. A partir de 2025, um novo núcleo do grupo será montado em Umuarama, na região noroeste do estado. A inteligência é o nosso carro-chefe, é a integração, é saber como é que o crime organizado está funcionando para estancar as válvulas deles, para estancar a atuação deles e assim não causar nenhum prejuízo para a nossa sociedade. Não ter crime acontecendo nas ruas, não ter enfrentamento acontecendo nas ruas, essa é a finalidade dos GAECOs principal, é a gente evitar qualquer violência. O GAECO é formado por policiais cedidos pela Secretaria de Segurança Pública e promotores do Ministério Público do Paraná, atuando como uma força-tarefa permanente no combate ao crime organizado e à corrupção. Com a chegada do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Umuarama, o estado terá 10 núcleos regionais. O GAECO é o melhor modelo de integração que nós temos na segurança. Então, são promotores, policiais civis, policiais militares, no combate ao crime organizado. Isso deu muito certo, tem dado certo também no estado do Paraná e no Brasil todo. São mais de 100 policiais que estão à disposição, 70 e poucos policiais militares e 76 policiais militares e 33 policiais civis. Demonstra ainda mais que a segurança pública se faz a várias mãos, né? Então são as polícias envolvidas, as polícias civis, militares, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E graças a Deus e graças a toda essa estratégia, nós temos diminuído muito os índices no estado do Paraná. E a restauração em concreto da PRC 280 entre Palmas e Clevelândia, na região sudoeste do Paraná, atingiu 83% dos serviços executados. O trecho em obras opera no sistema Pare e Siga 24 horas por dia, com os serviços realizados em um sentido da rodovia de cada vez. A previsão é que os serviços sejam concluídos no final deste mês. O novo pavimento de concreto neste trecho de 45 quilômetros está sendo executado utilizando a técnica White T-Topping, que aproveita o asfalto antigo como base para as placas de concreto. A rodovia também receberá a terceira faixa em alguns pontos, além de aumento nos acostamentos. O
governo de Santa Catarina lançou o edital para escolher a empresa que vai executar as obras do projeto de ampliação de capacidade e melhorias na rodovia SC 401. O investimento previsto é de cerca de 73 milhões de reais e os trabalhos incluem vias marginais, viadutos e rotatória. As empresas interessadas podem enviar propostas até o dia 18 de dezembro. A abertura das propostas será na mesma data. O formato dos trabalhos, em função da temporada de verão, será discutido e definido junto à empresa vencedora depois que o contrato estiver assinado. Aproximadamente 7 quilômetros de aumento da capacidade, um investimento de quase 60 milhões de reais. Então a gente espera que nos próximos dias teremos realmente a empresa para começar esse grande trabalho que vai trazer mais qualidade ao cidadão catarinense. A SC 401 é a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina. No local passam cerca de 80 mil veículos por dia. A autorização dos trabalhos foi dada pelo governador Jorginho Melo no fim de julho. Serão 6,5 km de melhorias, com terceira faixa em ambos os lados, Rua Marginal Direita com passeio de extensão de pouco mais de 1,5 km e Rua Marginal Esquerda com passeio e ciclovia nas duas direções, com extensão de 2,5 km. O edital prevê obras começando no acesso Santo Antônio de Lisboa ao entroncamento com a SC 404 no sentido Lagoa da Conceição. Ainda em Santa Catarina, foram aprovados 37 novos projetos em programas que garantem incentivos fiscais ao setor produtivo do estado. Ao todo, 35 empresas serão beneficiadas pelos programas PRODEC, Proemprego e Tratamento Tributário Diferenciado, com um total de 37 projetos aprovados. Os incentivos buscam impulsionar o crescimento das empresas e ampliar a geração de empregos no estado. Uma das empresas atendidas pelo PRODEC é uma das maiores fabricantes mundiais de eletrodomésticos, empregando mais de 7 mil pessoas em Santa Catarina, e com a postergação do ICMS, deve realizar novos investimentos. Eu acho que esse incentivo vem muito para a gente ajudar a continuar investindo aqui, continuar fortalecendo a parceria, e a gente deseja ampliar muito o nosso parque, restaurar ele, para que essa nossa relação duradoura continue por muito mais tempo. Então, esse benefício, esse nosso que nós assinamos hoje é muito importante para a empresa, não só para o Brasil, mas para o mundo. As empresas beneficiadas deverão investir cerca de 2,5 bilhões de reais e criar 26 mil empregos diretos e indiretos em Santa Catarina até 2028. Que nós não tratamos como incentivo, tratamos como investimento. Que o retorno que traz para a sociedade, para as pequenas cidades, porque a gente tem uma cadeia muito grande que envolve vários prestadores de serviços, nossos colaboradores, e nós temos um compromisso muito grande de gerar riqueza onde a gente está instalado com nossas operações. Essa riqueza gera uma importância muito grande para os pequenos municípios, onde a gente vai conseguir não só para a nossa indústria, mas também para todo o comércio que gira em torno dele como um todo. Nós vamos gerar muitos empregos, onde com esses incentivos nos possibilita ampliar as nossas operações dentro de Santa Catarina e também comprar de produtores, de indústrias dentro de Santa Catarina, que vão gerar riqueza para todo o estado como um todo. Projeções indicam que essas 35 empresas terão um incremento de mais de 13 bilhões de reais em faturamento até 2028, valor que retornará aos cofres públicos por meio da arrecadação futura. São incentivos que já são bastante comuns no Estado, de muitos e muitos anos, né? Incentivos ligados à postergação de ICMS, a diferimento de ICMS, né? a devolução de saldos acumulados de ICMS, todos eles com o objetivo justamente de estimular os empreendedores, os empresários, né, que aqui já estão, ou outros que vêm de fora para cá, né, possam se sentir confortáveis e apostar no Estado justamente para essa continuação dos seus empreendimentos. Então, é uma parceria, né, onde o Estado abre mão de alguma coisa agora para no futuro, né, poder ter mais impostos e principalmente geração de emprego e renda no seu desenvolvimento econômico. Em quase 2 anos, Santa Catarina aprovou 242 projetos de incentivos fiscais para empresas de todas as regiões do Estado. Como contrapartida, as empresas se comprometeram a investir quase 16 bilhões de reais e gerar 64 mil empregos diretos e indiretos. É um volume extraordinário de emprego, de investimentos. O Estado muitas vezes abre mão
de uma arrecadação momentaneamente para receber lá na frente quando a empresa já estruturou, já expandiu, já melhorou, já inovou, né? E isso faz com que o nosso parque industrial, a nossa força comercial, a nossa força de venda possa cada vez mais ser mais estruturada, mais moderna, mais inovadora, né? Então, é a diferença que faz em Santa Catarina. Agora uma pausa e você vai ver depois do intervalo indicações do governo Trump. O presidente eleito deve indicar Marco Rubio para secretário de Estado. E ainda, Festival de Balões em Myanmar. Milhares de pessoas aproveitam o céu iluminado em festival que ocorre em novembro. Nós voltamos em instantes. Todo o estoque do Comprão tá muito barato. Aqui tem preço, aqui tem Comprão. Tomate salada, R$ 2,99 o quilo. Banana branca, R$ 3,29 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha a vácuo, R$ 34,90 o quilo. Açúcar cristal Colombo, 5 quilos, R$ 16,99 no Clube K. Farinha de trigo Rosesol, 5 quilos, R$ 12,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, sachê, 2 quilos e 400, R$ 24,99. Na próxima semana inaugura em Joinville a loja de número 77. Melhor preço é no Comprão. Em Santa Catarina, tem hospital que dá para confiar. Para modernizar os hospitais e salvar vidas, o governo trabalha e investe mais do que a lei determina. Somos o estado que mais incorporou leitos de UTI ao SUS no país. Antes, a cada 10 pessoas com câncer, 4 eram operadas em até 60 dias. Agora operamos o dobro. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com Pix News e agora você confere alguns destaques internacionais. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve indicar o atual senador da Flórida, Marco Rubio, como secretário de Estado. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. O jornal citou 3 pessoas que afirmaram que a decisão ainda não é definitiva, mas que Trump parece ter optado por Rubio, um aliado leal que o republicano não escolheu como companheiro de chapa para vice-presidente. Rubio tem sido constantemente apontado na última semana como um dos principais candidatos a liderar a diplomacia americana, junto com o ex-embaixador linha dura na Alemanha, Rick Grenell. A nomeação de Rubio marcaria uma reviravolta notável nas relações com Trump. Em 2016, quando competiam pela indicação presidencial republicana, Rubio chamou o rival de trapaceiro e a pessoa mais vulgar que já aspirou à presidência. Nascido em Miami, filho de imigrantes cubanos, Rubio é formado em ciências políticas pela Universidade da Flórida em 1993. Ele foi eleito para o Senado em 2010 com uma campanha impulsionada pelo Tea Party, uma ala de extrema-direita dos republicanos que se fortaleceu após a eleição de Barack Obama como presidente. A decisão sobre o possível arquivamento do processo contra Donald Trump foi adiada para 19 de novembro. O magnata é acusado de ter subornado a ex-atriz pornô Stormy Daniels. O juiz instrutor do processo contra Donald Trump, acusado de comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, adiou para 19 de novembro a decisão sobre o pedido da defesa para arquivar o caso. Este é o único processo judicial contra o agora presidente eleito que o levou ao banco dos réus. Um júri popular considerou Trump culpado de 34 acusações de fraude contábil com agravante, pelo pagamento de $130 mil a Daniels para comprar o silêncio dela sobre um suposto caso extraconjugal em 2006, que o magnata sempre negou. O pagamento foi feito em 2016, na reta final da campanha eleitoral, que o levou à Casa Branca pela primeira vez. Antes das eleições, a defesa de Trump solicitou ao juiz que arquivasse o caso, à luz da decisão da Suprema Corte que concede imunidade aos ex-presidentes por atos oficiais. Após a vitória do republicano nas eleições do último dia 5, a promotoria agora precisa de mais tempo para avaliar os próximos passos, em uma situação sem precedentes.
Por enquanto, o futuro judicial do presidente eleito continua incerto. A maioria dos analistas jurídicos espera que Trump se beneficie da política de proteção aos presidentes em exercício, o que permitiria evitar processos federais contra ele até o final do mandato. A Alemanha vai ter eleições legislativas antecipadas em 23 de fevereiro do ano que vem. A informação foi confirmada pela France Press por uma fonte do partido no poder, após o colapso da coalizão de governo de Olaf Scholz há uma semana. Após vários dias de disputa, a data teria sido decidida em um acordo com o principal partido de oposição, os conservadores da CDU-CSU. Segundo outra fonte próxima às discussões, Scholz será submetido a um voto de confiança no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, no dia 16 de dezembro. A votação dos deputados vai ocorrer 2 dias após a apresentação da moção. A Alemanha enfrenta uma crise política devido à ruptura, na última semana, do governo de coalizão formado pelos social-democratas de Scholz, os verdes e os liberais do partido FDP, que comandava o país desde o final de 2021. A implosão do governo de 3 poderes aconteceu depois que Scholz demitiu o ministro das Finanças, o liberal Christian Lindner, o que provocou a saída de quase todos os ministros do FDP. O chanceler nomeou para o posto Jörg Kukies, de 56 anos, um assessor e especialista em questões econômicas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou hoje que os países pobres não devem sair da COP29 com as mãos vazias na luta contra as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, o presidente do Azerbaijão, país que cedia a conferência, defendeu os combustíveis fósseis, grandes inimigos do meio ambiente, dizendo que petróleo e gás são presentes de Deus. Antônio Guterres disse que as nações participantes da COP29 devem alcançar um acordo que não deixe os países pobres com as mãos vazias na luta contra as mudanças climáticas. A COP29 deve derrubar os muros do financiamento climático. Os países em desenvolvimento não devem deixar Baku de mãos vazias. Um acordo é essencial e estou confiante de que será alcançado. O encontro reuniu quase 75 líderes na capital do Azerbaijão, sede da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A ONU também alertou que a mudança climática já obriga milhões de pessoas a abandonarem as casas e agrava as condições infernais que os deslocados devem suportar. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados aproveita a celebração da reunião de cúpula climática COP29 em Baku para recordar até que ponto o aumento das temperaturas e a multiplicação de fenômenos meteorológicos extremos afetam a vida dos refugiados e deslocados. A agência exige investimentos mais significativos e eficazes para atenuar os efeitos e os riscos para esta população. Também nesta terça-feira, segundo dia da conferência, o presidente do Azerbaijão defendeu os combustíveis fósseis, grandes inimigos do meio ambiente. É um presente de Deus. Todo recurso natural, seja petróleo, gás, vento, sol, ouro, prata, cobre, todos eles são recursos naturais. E os países não devem ser culpados por tê-los e não devem ser culpados por trazer esses recursos ao mercado, porque o mercado precisa deles. As pessoas precisam deles. Os discursos de Guterres e do presidente azerbaijano refletiram o grande contraste sobre a atitude em relação aos recursos naturais que divide a comunidade internacional. Climatologistas e ecologistas insistem que os hidrocarbonetos são incompatíveis com a luta contra a mudança climática. Em meio às divergências, o chefe do clima da ONU, Simon Stiell, afirmou em uma coletiva de imprensa que a diplomacia climática é sólida e vai perdurar apesar da eleição de Donald Trump. O magnata, que vai assumir a presidência dos Estados Unidos em janeiro, prometeu retirar o país do Acordo de Paris.
Ainda sobre a COP29, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reafirmou nesta terça-feira na COP29 que os países em desenvolvimento precisam de financiamento para conter a mudança climática e afirmou que as políticas relacionadas ao clima vão continuar após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Os países em desenvolvimento precisam de recursos financeiros para manter a ambição climática, e este deve ser o tema essencial da COP29 em Baco. A declaração foi feita pela ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ao inaugurar o pavilhão brasileiro na Conferência da ONU para o Clima, Marina também falou sobre as políticas climáticas após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país importante, é o segundo maior emissor do mundo, mas obviamente que o que já vem acontecendo e a realidade dos Estados Unidos, que tem estados que são independentes, as políticas não vão ser descontinuadas e nós esperamos que toda a pressão que está sendo feita pelas sociedades dentro de cada país possa fazer com que os governos e as empresas possam aumentar seus esforços no enfrentamento à questão climática. A 29ª Conferência sobre Mudança Climática da ONU tem como principal objetivo a atualização da ajuda financeira que os países desenvolvidos devem entregar às nações mais vulneráveis. O Brasil vai apresentar oficialmente nesta quarta-feira em Baco todos os detalhes do novo compromisso de luta do país contra a mudança climática. Um tribunal holandês anulou nesta terça-feira uma sentença histórica contra a Shell. A decisão de 2021 apontava que a multinacional não fazia o suficiente para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A Justiça dos Países Baixos anulou em apelação uma sentença histórica de 2021 contra a petrolífera Shell, que foi denunciada por organizações de defesa do meio ambiente por não fazer o suficiente para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O veredito final da Corte é que as alegações da defesa ambiental não podem ser concedidas. O Tribunal de Apelações está, portanto, anulando o julgamento original do tribunal. A revogação desapontou os ambientalistas. Estou realmente magoado com isso. Este deveria ter sido o momento em que poderíamos fazer um avanço na luta contra as perigosas mudanças climáticas. Não tivemos sucesso hoje, mas a luta contra as mudanças climáticas é uma maratona, não uma corrida de velocidade. E a corrida apenas começou. A primeira sentença de 2021 ordenou que o grupo anglo-holandês reduzisse as emissões líquidas de CO2 em ao menos 45% até 2030, em relação aos níveis de 2019. Foi apontado que as emissões contribuíam para o aquecimento climático e as consequências devastadoras. A Shell apresentou um recurso ao entender que não existia base legal para as reivindicações da ONG e que o processo representava uma decisão política em nível governamental. Balões com personagens e padronagens brilhantes e fogos de artifícios iluminaram o céu no estado de Shan, em Myanmar. As comemorações de um festival famoso na região ocorrem no 8º mês do calendário birmanês. Um show de beleza singular iluminou o céu da cidade de Taung, localizada no estado de Shan, região central de Myanmar. Milhares de pessoas retomaram em 2024 o Festival de Luzes, após um hiato de 3 anos devido à pandemia da Covid-19. A celebração é conhecida como Tazandini e ocorre em noite de lua cheia do mês Tazanmoni, o 8º do calendário birmanês, geralmente em novembro. O festival saúda o fim da estação chuvosa e promove uma doação de novos mantos e outros itens aos mosteiros de monges budistas. A tradição comemora a noite que a mãe de Buda passou tecendo uma vestimenta para o filho sagrado. Um dos pontos altos da festa é o lançamento de grandes balões, uma prática de extrema beleza, mas também muito perigosa por causar incêndios. No Brasil, soltar balões é proibido. Visitantes se aglomeram todos os anos no outono em volta de uma enorme árvore na Coreia do Sul. Um espetáculo de beleza secular e, para muitos, sagrado.
Para muitos sul-coreanos, é a mais bonita do mundo. Na cidade de Bangueri, uma árvore da espécie ginkgo biloba encanta as pessoas com folhas douradas à medida que o outono avança. Um espetáculo único e quase milenar. Ouvi dizer que a árvore tem mais de 800 anos. Achei que ela é realmente grande e bonita, refletindo sua idade. O local onde fica a árvore, de mais de 32 metros de altura, é ponto turístico conhecido mundialmente e atrai milhares de pessoas ao longo do ano. Um grande número de visitantes não perde a chance de registrar a queda das folhas, que cria no solo um tapete impressionante. Tenho apenas 30 anos, então fiquei curioso sobre a árvore de 800 anos e vim aqui para ver o quanto ela é grande. Parece enorme e bonita. Eu me sinto tão bem. Quando a vi pela primeira vez, não consegui dizer nada. Foi incrível. Ginkgo biloba é uma árvore bem famosa por seus poderes medicinais. Verdadeiros ou não, a beleza dela com certeza é um colírio para os olhos. Põe colírio nisso, a natureza é bela, né? E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.